Bom dia, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025 e estamos concluindo então mais uma semana. E agora o nosso momento de leitura e meditação na palavra de Deus e oração. E eu quero que você leia comigo João capítulo 6, versículo 35 em diante. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, aqui nós temos a continuidade daquele debate, daquele diálogo iniciado entre Jesus e os judeus que nós começamos a ver ontem, né? E naquele diálogo, Jesus tinha falado para as pessoas, para elas trabalharem não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida, pelo pão que permanece eternamente. E nós vimos que as pessoas agiram de forma ignorante, elas não conseguiram compreender o que Jesus estava falando e começaram a perguntar: Senhor, que obras que nós devemos fazer? Né? Que sinal o Senhor nos dá? E Jesus disse que a obra de Deus é essa, é crer naquele que o Pai enviou, é crer naquele que Deus enviou. E ele termina ali, até o versículo 33, 34, dizendo que o pão que desce do céu é o que dá vida ao mundo. Então Jesus começa a direcionar a mente, a nossa mente, para percebermos, para entender que a grande questão, a questão de vida ou morte, é a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele começa a direcionar as nossas mentes para isso, para o fato de que nós precisamos crer. Mas em quem nós devemos crer? Em quem nós devemos confiar? Aonde que nós devemos depositar essa confiança? E aí Jesus afirma então no versículo 35, eu sou o pão da vida. E essa é uma das grandes afirmações das Escrituras, essa é uma das grandes afirmações de Jesus, uma das grandes afirmações da palavra de Deus, e ele vai dizer, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Né? E aqui o contraste que Jesus está fazendo é muito claro, né? Porque ele contrasta com o maná que os judeus, né, comeram no deserto. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Isso aqui nos ensina que todas as almas, todas as pessoas estão naturalmente passando fome, passando necessidade, sofrendo de inanição. E todos nós, se não nos alimentarmos espiritualmente, se não saciarmos a nossa alma, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos nos perder completamente. Porém, se você tem fome, se você tem sede, se você deseja saciar as necessidades espirituais, se você se vê em grande miséria, em grande necessidade espiritual e tem fome e sede, eu te convido. Jesus é o pão da vida. É Ele quem pode saciar a sua fome. É Ele quem pode satisfazer as suas necessidades espirituais. É Jesus quem pode satisfazer completamente a sua alma, alimentar você, vivificar você, te dar vida eterna, te dar vida espiritual, saciar de fato, definitivamente, a sua fome
espiritual. E é interessante Jesus utilizar a figura do pão, porque o pão é um alimento universal, né? O pão é um alimento acessível. O pão sacia o pobre, sacia o rico, sacia pessoas de todas as classes sociais, os intelectuais, os que não têm tanto entendimento, até mesmo as pessoas iletradas. O pão, ele é universal, ele está em todas as mesas, ele está em todas as casas e ele sacia de fato a fome, ele é saboroso, ele é delicioso, o pão, e ele está frequentemente no nosso dia a dia. Então isso mostra a universalidade da salvação. Isso mostra a universalidade da fé. Todos podem ter acesso. Todos, os ricos, os pobres, os sábios, os indoutos, todos podem se alimentar desse pão e há uma garantia. Se você comer desse pão, a sua fome será saciada. A sua sede será satisfeita, né? Quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. E aí o versículo 37 tem outra afirmação daquelas maravilhosas, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Se você ouviu essas primeiras palavras que eu falei sobre Jesus, seu pão da vida, e se você se identificou como alguém que tem fome, que tem sede espiritual, que tem uma necessidade profunda na alma, que tem o desejo de ter sua alma saciada, eu queria te convidar. Venha. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Você percebe que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que é vir a Jesus? O que é olhar para Jesus? Irmão, comer esse pão, comer o pão da vida, esse é um ato que não acontece no momento em que você vai à igreja e participa da Santa Ceia. Não é quando você come o pão da ceia. Não é quando você come a hóstia. Não. Jesus está dizendo, vir a mim, olhar para mim. Irmãos, a maneira de você se alimentar de Jesus, a forma de você saciar a sua fome, a sua sede, provar esse pão, não é comendo algo, é olhando para ele, é crendo nele, é confiando nele. E ele faz uma promessa, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Então, se você se identifica com essas palavras e tem fome e sede, venha, simplesmente venha e coma desse pão. E olhe para Jesus, ele não vai te lançar fora. É uma promessa. Não importa os pecados que você cometeu até então. Não importa as dores que você passou, as necessidades que você já sofreu. Não interessa qual é a sua história, não interessa qual é o seu sobrenome, não interessa o seu saldo bancário, não interessa a sua fraqueza, se você é débil, se você cai em pecados. Há uma promessa. Se você vem, se você crê, se você confia, se você olha para Ele, você não vai ser lançado fora, de maneira nenhuma. Não tem ninguém que venha a Cristo, que Ele despreze, que Ele lance fora. Veja essa oferta, né, que Jesus faz. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Então venha para ser aliviado. Por que você vai permanecer não crendo? Por que você não vai vir? O que você tem a perder? E por último, o versículo 40 que diz, de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui Jesus revela qual é a vontade de Deus para nós. Tem tantas pessoas procurando saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus nisso ou naquilo. E tudo bem, nós devemos mesmo fazer isso. Mas Jesus aqui revela qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai é todo aquele que ver, olhar para o Filho, viu? Olhar para o Filho, contemplar o Filho e crer nele, ter fé nele, ter confiar nele, tenha a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Está aqui, revelada uma promessa de Cristo para todo aquele que vem e revelada a vontade de Deus para todo aquele que vem.
e a vontade é dar a vida eterna para todo aquele que crê. Que você possa crer, que você possa confiar no Senhor Jesus e que você possa, então, ter a sua fome, a sua sede saciada. Esse é o meu pedido, essa é a minha esperança. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Quero orar por todas as pessoas que agora me ouvem, que me veem, que o Senhor possa saciar a fome delas, saciar a sede, trazer vida espiritual. Senhor, que todos aqueles que me ouvem possam olhar para Ti, crer em Ti, ter as suas necessidades espirituais supridas e que essas pessoas possam descansar os seus pés, essa longa caminhada, descansar o seu coração dos tormentos dessa vida, descansarem plenamente no Senhor, respirarem fundo e aliviadas, sabendo que todo aquele que crer, o Senhor não lançará fora, não desprezará, não rejeitará. Pelo contrário, dará a vida eterna e ressuscitará no último dia. Obrigado, Senhor, por essas grandes verdades, pela Tua palavra. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe as nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas famílias e nos ajude a continuar crendo, confiando no Senhor para a vida eterna. Em nome de Jesus mesmo é quem eu oro. Amém. Amém? Então, queridos irmãos, que Deus abençoe o seu final de semana e até segunda-feira, se Deus assim permitir. Um grande abraço.